Oi turminha, tudo bem? Vou apresentar para vocês, meu nome é Andréa Paulucci, eu sou maquiadora especialista em peles e cores. E eu vou trazer para vocês hoje um conteúdo muito importante para você que é maquiador, que está iniciando na carreira, já ter todo esse conteúdo relacionado às cores que gera muitas dúvidas, né? Que pelo menos para mim foi uma grande dificuldade que eu tive no meu início de carreira, porque não tinham cursos específicos para maquiadores. E eu quero trazer para vocês um assunto que é polêmico aí, né? Hoje em dia a gente tem tudo muito aberto nas redes sociais, no Google, então a gente fica muito confuso com tanta informação, né, que propaga rápido e a gente fica sem saber o que realmente tem base e o que não tem. Então, gente, hoje eu vou trazer o conteúdo sobre subtom da pele. Todo mundo já ouviu falar sobre subtom. Quando a gente começa a maquiar, né, e ainda mais agora que tá essa onda de coloração pessoal, que todo mundo tá se conhecendo mais, né, sobre suas cores e tudo mais, tá sendo muito falado, mas aprofundar nesse assunto é muito importante para entender o que realmente é o subtom e como ele reage na maquiagem. Então, eu quero focar com vocês na importância de identificar, mas também da gente conseguir entender o que a gente precisa saber é identificar e ter um produto que seja compatível à pele dessa cliente. Então eu vejo muito conteúdo aí que vai aprofundando demais, que vai indo lá pro lado científico, e isso confunde muito a nossa cabeça, tá? Então eu vou trazer para você algumas pontuações para vocês entenderem o porquê que a gente tem um subtom e identificar esses subtons. E quero dizer para vocês que eu chamei vocês para essa aula, né, com esse título, que subtom neutro não existe. E ele não existe, gente, tá? É humanamente impossível existir um subtom neutro na nossa pele, tá bom? Então, nós vamos começar a aula. Eu vou abordar alguns assuntos aqui. Quem viu a primeira aula, que foi uma aula gigantesca, né, que eu falei um pouco de cada coisa, e agora a gente vai desmembrar um pouco daquilo que foi falado, pra gente compreender e conseguir ter as ferramentas necessárias, ter o conhecimento, para que a gente fique livre para poder criar uma maquiagem na nossa cliente, na nossa modelo e na gente mesmo, tá bom? Pra gente começar a entender o que é subtom, nós vamos lá no início, né, daquela primeira aula, onde eu falei pra vocês sobre as cores primárias, ou seja, aquelas cores que já existem na natureza, que não existe mistura de outras cores, né, para chegar nelas. São cores que já existem, né, que é o vermelho, o azul e o amarelo. Gente, e vou abrir aqui um parênteses para dizer que nós estamos estudando sobre cores pigmentos opacas. É esse tipo de sistema de colorimetria que a gente precisa entender. Então, tira todos os outros sistemas que eu vou falar por aí, que é, né, as cores transparentes, né, as cores para vídeo, imagem, que são cores luz, né? Então, nós vamos focar aqui nas cores pigmentos opacas, que é o que a gente usa na maquiagem, tá bom? Então, vamos começar. Se a gente tem as três cores primárias, que misturadas, né, que a gente conversou antes, dão o marrom, e agora eu vou abrir um parênteses, se você misturar elas igualmente, na mesma proporção, ela não dá marrom, dá praticamente um preto acinzentado, é porque cada cor primária existe uma intensidade, ou seja, uma saturação, um poder de cor diferente. Que o azul é o mais pigmentado, ou seja, se você fazer uma mistura com mais presença de azul, ele vai chamar mais a atenção, porque ele é mais forte, o pigmento dele é mais intenso. Depois vem o vermelho, como segunda cor pigmento, né, de ser mais potente, a segunda cor mais potente. E lá, a última cor primária, que é o amarelo, que vai ser uma cor onde às vezes a gente precisa fazer na mistura maior quantidade, tá? Então a gente tem que entender isso, porque se você pegar as três cores pigmentos exatamente na mesma quantidade e misturar, vai dar um preto acinzentado. Não é aquele preto intenso, mas vai dar um preto acinzentado, tá bom? Mas vamos lá. A gente distribuindo essas cores, vamos supor, você pega lá a quantidade muito menor de azul, uma média quantidade de vermelho e uma maior quantidade de amarelo, você vai ter o marrom. É assim que acontece, porque cada uma tem uma potência de cor, ok? E agora a gente vai pensar na nossa pele. As peles são divididas em tons claros, médios e escuros, né? Mas são tons de marrom. Mesmo quando você vê uma pele muito clara, é um nude, né, que a gente fala, é uma pele com aparência de bege, ou seja, marrom claro. Aí você vai subindo os fototipos, né, até chegar na cor retinta, né, que é a pele preta, a pele negra, que não deixa de ser marrom, ok? Então vamos lá. Pensando sobre isso, imagina
que ninguém sabe por que Deus fez a gente assim, né? Então a gente tem coisas que não existem respostas, nenhum estudo científico sobre pigmentação de pele. Mas existem alguns estudos que a gente consegue esclarecer muito mais, né? Juntando com a forma fisiológica pra gente conseguir compreender o porquê que as pessoas têm tom e subtons diferentes, ok? Pensando que essas 3 cores fazem o marrom, é de se pensar que existem essas 3 cores no nosso corpo, ok? Então agora a gente vai parar esse assunto e pensar, pra gente chegar no subtom, no que é tom. Primeira coisa, o subtom vem em segundo lugar, primeiro é o tom. O que é o tom da pele? O tom da pele é a profundidade ou a luminosidade que a gente tem desse marrom na gente, né? Então a gente tem as peles muito luminosas, que vão ser o tom mais claro, as peles médias, de média luminosidade, e as peles de baixa luminosidade, que são as peles bem escuras, que não deixam de ser marrons. E algo que influencia nessa questão de tom de pele tem a ver com a melanina, tá? Melanina tá presente no corpo, né? No nosso corpo humano, e ela é dividida entre 2 tipos de melanina, né? A primeira é a eumelanina e a segunda a feomelanina, tá? A eumelanina, gente, é que dá o tom marrom, né? O tom de pele, digamos, para o corpo. E feomelanina, gente, já são 2 pigmentos que existem na feomelanina, que é o amarelo e o vermelho, ou amarelo e vermelho. Depende da pessoa. A gente entende, então, cada pessoa tem graus diferentes, mas desses pigmentos no corpo. Então, gente, isso vai também distinguir se a pessoa ela tem mais quantidade de melanina no corpo, né? Então ela vai ser uma pessoa de pele mais escura. Se ela tem a melanina em menor quantidade, ou seja, ela reage menos, ela vai ter menos cor escura no seu corpo. Isso vai na pele, no cabelo, né, nos olhos, ok? Então vamos lá. Já a feomelanina, ela já existe umas cores, né? Que é o amarelo, o vermelho ou os 2. Então já começamos falando sobre o que é subtom, né? Então por isso que você enxerga às vezes aquele marrom um pouco mais amarelado, um pouco mais avermelhado, um pouco mais rosado. Então começamos por aí. Mas outros fatores vão vir juntos com ela para que a gente consiga entender o porquê que a gente tem aquele fundo de pele. Porque o subtom nada mais é do que aquela cor de fundo. Depois que você vê o tom, que é mais fácil da gente reparar, é só a gente fazer testes, né? Com tons de bases diferentes, clara, média e escura, para você ver aonde que aquela sua cliente se enquadra, né? Mas após você enxergar aquela pessoa, você pode reparar que aquele fundo de pele, como se fosse uma camada mais profunda, existe cores, matizes que vêm de dentro para fora, que é onde que você enxerga que a pessoa é mais amarelada, é mais rosada, é mais azulada, é mais arroxeada, né? É mais rosada. Então, a gente vai pensar que o corpo humano, pensando em nossos subtons de pele, vão ter 2 componentes também que fazem muito sentido nisso, que é a presença de pigmentos de caroteno, que são pigmentos mais amarelados, mais esverdeados e às vezes um pouco avermelhados também, e a questão da hemoglobina, né? Que é o rubor, digamos, aí que a gente tem na pele, ok? A circulação sanguínea. Então, misturando isso tudo, vai refletir um subtom. E é muito confuso a gente pensar isso. Então eu quero que vocês pensem que o importante pra gente como maquiadora não é ficar pesquisando da onde vem isso tudo. Eu quis trazer pra vocês entenderem que existe um fundamento, né? Existe pesquisa, existe a forma científica de explicar, mas que pra gente é só a gente saber, não tem necessidade da gente ficar aprofundando nisso, ok? É só pra gente compreender que existe sim tonalidades e subtons diferentes em cada pessoa, ok? Algumas coisas, outras características também podem influenciar na percepção desse subtom, que são elas uma discromia de pele, ou seja, discromia é você ter uma hiperpigmentação ou uma hipopigmentação. O que significa isso? Existem pessoas que existem algumas disfunções, digamos, dessa melanina e que ela vai acumular a pigmentação da melanina em algumas partes, como melasma, né? Pintas.
Então ela vai ter no rosto, né, que a gente, como maquiador tá olhando o rosto, talvez no colo, algumas manchas mais escuras de hiperpigmentação. Isso confunde a gente na hora que a gente vai olhar o subtom de pele, porque às vezes a gente precisa olhar o subtom naquele pedacinho só que ela não tem aquela discromia. Né? Tem também o albinismo, por exemplo, que é a pessoa que não tem a reação da melanina no corpo. Então a pessoa ela não tem a cor marrom, ela fica totalmente, né, branca ali, ó. Então, assim, também confunde um pouco, porque a gente, para ver o subtom de pele, né, fica um pouco confuso. Então, gente, essas questões que existem na pele da gente, né, como, por exemplo, esse rubor, essas veias, por exemplo, que a gente tem no corpo, né, que elas podem confundir a gente um pouco, pode ser um pouco mais esverdeado, pode ser um pouco mais azulado. Então, gente, eu quis trazer isso pra você com a questão das interferências do subtom, porque existe. Então, isso é o que confunde muito a gente identificar o subtom, né, presente nessas pessoas. Então, a gente tem que observar isso. Existem pessoas, por exemplo, que tem um subtom que lá no fundo é amarelado, mas tem a bochechinha avermelhada ou rosada. Então, isso faz com que a gente confunda um pouco isso. Ok? Então, isso é o subtom. É o fundo da pele, mas existem também situações que ficam na superfície da pele que fazem com que a gente confunda o entendimento da base, né? Pra gente escolher a base para usar nessa cliente, ok? Então, agora vamos fechar essa parte científica aqui e entrar agora de como, então, nós vamos fazer para chegar à identificação desse subtom, ok? Eu vou colocar uma imagem aqui agora que vai subir para você explicando a questão da escala tonal, né? Que vocês vão vendo aí que vai ter umas listrinhas do clarinho, do médio até chegar no mais escuro, que tem relação com o tom, ok? Então você identificou o tom? Ok, você já sabe qual é a profundidade ou luminosidade da base que você vai usar. Na primeira imagem você pode ver que tem uma escala de profundidade, que tem referência com o tom de pele. Então, você percebendo o tom de pele, aí você vai passar para o segundo passo, que é o subtom. Nessa segunda imagem, né, que tá aí rosa frio, errado, e bege quente, certo? Você pode ver que existe o pescoço e o colo dessa pessoa, e que quando colocou a base mais rosada, e lembrando, gente, que o rosa existe presença de vermelho, que tem muito confuso aí, tem gente que fala assim, o rosa é sempre frio. Nem sempre. Se o rosa tiver um pinguinho de azul, que for aquele magenta, aquela cor mais esfriada, ela vai ser um subtom frio. Mas se for, por exemplo, um rosa com presença de mais vermelho, que não tem azul nessa composição, é uma pele quente. Isso confunde muito, tá? A expressão dessa pele é de energia, né? Que é assim que a gente define pele quente e pele fria, ok? Então, você vê nessa imagem aí que quando passou a base nessa cliente, a bege quente, né? Que não é rosado, casou muito bem com ela. Então, achou o subtom dela. Então, às vezes, a gente fica complicando muito, né? Pra poder mostrar que a gente sabe, pra a gente simplesmente escolher uma base e passar na cliente. Ok? Gente, então eu quero abordar um assunto com vocês sobre isso. O que acontece? Quando você vai fazer uma maquiagem, você não tá criando cores, você tá fazendo camuflagem, você tá tirando aquelas manchas da pele da pessoa. Eu, por exemplo, tenho melasma, quando eu faço maquiagem, eu quero tampar o meu melasma, né? Então, o que acontece? Você tem que visualizar essa região de ombro, pescoço, colo, pra ver quais cores tem ali pra gente subir pro rosto. Porque se a gente identificar só o rosto, a gente pode deixar a pessoa pálida. Você achou o subtom, né? Tipo assim, eu sou amarelada, passa a base toda amarelada na pessoa, mas cadê as discromias ou a circulação sanguínea, as cores que ela tem? Por exemplo, eu tenho um colo super ruborizado. Então eu tenho que trazer esse rubor pro meu rosto, porque fica parecendo que eu tô com o rosto de uma cor e a pele de outra, apesar da gente ter achado o subtom. Então a gente precisa entender que a gente tem que analisar as cores, a paisagem natural dessa cliente, pra gente conseguir trazer pro rosto dela, tá? Eu até vou colocar mais uma imagem aí, que tem as duas, né? Uma pele quente e uma pele mais fria. Então, essa pele quente, você pode ver que causa uma sensação de energia, né? Parece que ela está mais... energia mesmo, porque as cores quentes, elas dão uma percepção de energia. A segunda imagem, logo do lado ali, você vê que é mais cálida, mais tranquila, né? Que tem uns tons um pouco rosas, mais esfriados. Não são rosas quentes, tá ok? Então, eu quis mostrar isso pra vocês identificarem, tá?
Agora, tem uma imagem que eu tô subindo para vocês aí, para você ver o tanto que é importante a gente perceber a questão da profundidade de pele e também da temperatura de pele, pra gente conseguir escolher, por exemplo, um batom, uma sombra, porque não é só a base, a gente precisa entender a harmonia total dessa maquiagem, porque raramente você não vai colocar só a base, você vai colocar um blush, colocar uma sombra, a pessoa vai procurar você, não é pra fazer uma maquiagem que não tem cor, né? Você pode ver que o batom nessa pessoa ficou totalmente fora, não tá enquadrado, não tá fazendo parte da paisagem natural dela. Por quê? Eles erraram tanto na profundidade desse batom, o batom fica parecendo que apagou a boca dela, precisava ser um pouco mais profundo. E também na temperatura, esse rosa tá super frio, né? E se fosse, por exemplo, um rosa esquentado, né, com presença um pouco mais alaranjado ali no meio, ele ia casar com ela super bem, tá? Quis mostrar essas identificações pra você. Gente, agora então vamos voltar na polêmica, que subtom neutro não existe, tá? Então vamos lá. Espero que vocês estejam anotando isso tudo, porque é muita informação, mas é muito necessário. Os subtons, eles são divididos em termos de temperatura em 2. Ou você tem um subtom que tem presença de matiz, ou seja, cor mais quente, ou você tem um subtom que seja presença de fundo de pele, de matiz, aquela mistura toda, mais frio, tá? O neutro é impossível, gente. Pra gente conseguir uma mistura neutra, você lembra que eu falei lá no início? Para aquele marrom ser neutro, para conseguir aquele marrom neutro, a gente tem que colocar percentual de azul, percentual de laranja, percentual de amarelo e, assim, perfeitamente pensados para que a gente crie uma cor neutra. Essas bases que a gente compra neutra, existe base neutra, só não existe pele neutra, tá? Esses laboratórios, eles precisam identificar a quantidade de pigmentos nessas 3 tonalidades exatas para se conseguir o subtom neutro, que não puxa pro quente, não puxa pro frio. Isso é possível pelo laboratório? Porque eles estão ali medindo, pesando, fazendo, acontecendo. Para o corpo humano, não é possível, porque não tem condição de você ter uma pele exatamente neutra, gente, tá? Então isso é errado. Você vai sempre tendenciar uma pele um pouco mais quente ou um pouco mais frio, tá bom? Então, gente, existe um subtom de pele aí que as pessoas descobriram, né, há pouco tempo, assim, na verdade, na internet e tudo, e a gente que trabalha com coloração pessoal há mais tempo, a gente já entendia ele, que é o subtom de pele oliva, tá? Que tanta gente tá falando. O que é o subtom de pele oliva? É o falso neutro. Todo mundo acha que é neutro, porque não encontra, né, aquela cor. Gente, porque os olhos da gente, a gente aprendeu a enxergar em termos de subtom, desde que a gente começou a maquiar, se tem pele rosada, se tem pele avermelhada, se tem pele amarelada, e ninguém falou com a gente que tem pele esverdeada. Então você não procura. Os nossos olhos, eles precisam acostumar a enxergar as cores, a gente tem que fazer testes. E uma melhor forma da gente fazer teste é na comparação. Cores, gente, precisam ser comparadas para você dar a característica, diagnosticar essa cor como quente ou fria, profunda ou clara, intensa ou suave, ok? Então, gente, essa pele oliva, ela tem uma característica de que misturou as cores, que deu um subtom esverdeado e que muitas vezes esse esverdeado não é aparente, não é uma pele aparente, ela dá a impressão que ela é neutra porque você não enxerga aquela cor, aquele subtom tão presente. Isso tem muito a ver também com a intensidade da cor. Porque existem pessoas que têm um subtom, por exemplo, amarelado, que dá na cara que é amarelado, ou seja, o pigmento amarelo dela é mais intenso. Existem pessoas que é levemente amarelado, que quase não se enxerga. Então, por quê? A característica de cor de intensidade, ela não tá muito presente, ela tem uma característica de pele, de subtom mais suave, mais apagada, né? Mais suavizada, mais diluída, então por isso que confunde um pouco. Nesse subtom oliva, gente, algumas peles, elas vão ser mais aparentes, outras menos aparentes. E o que é o verde? Né? O verde não é mistura de azul com amarelo? Misturou, virou verde? Você entendeu por que o verde é mais frio do que o amarelo? Porque tem azul. Azul é um subtom frio, né? Então, gente, ele tem uma pegada de frio por trás dessa pele. Apesar dele ter presença de amarelo,
lá no final ele tem presença de azul. Então ela fica uma pele mais cálida, mais fria. Ou seja, aparentemente, ela é tipo camaleão. Aparentemente você vai ver amarelado nessa pele, mas se você vier com uma maquiagem, por exemplo, batons, sombras, cabelos, que tem a temperatura e a intensidade juntos, ou seja, um amarelo, um laranja, um vermelho, que tem aquele poder, vai acabar com a maquiagem, porque vai amarelar demais essa pele. As peles oliva, normalmente, geralmente, tá, gente? Nada é regra, falando de cor, tudo é comparação, é teste. Elas vão usar a fundo de base dela mais oliva mesmo, né? Que a gente tem que fazer a misturinha, porque normalmente é muito raro você encontrar essa base no mercado. Por isso que é importante a gente estudar colorimetria, mistura de cores, que a gente vai fazer isso muito juntos, pra gente criar a nossa base ali, pra cobrir as imperfeições, e a gente vai utilizar nessa maquiagem cores que não sejam quentes intensas. Você pode até utilizar um pouco de cores energizantes, mas sempre mais suaves, porque senão a pele vai puxar muito pro amarelo, tá, gente? Quando a gente faz coloração pessoal, você identifica muito isso, tá bom? E ela não é só presente em peles morenas, como muita gente acha. Existem pele clara que tem o fundo oliva, tá? E eu vou colocar uma imagem, eu tô aqui com o celular na mão, né, pra gente poder fazer esse cronograma. Nessa primeira imagem que vocês vão ver aí, é uma pessoa com uma pele claríssima. Olha só o tanto de oliva que ela tem nessa pele. E o oliva tem uma representação amarelada também, mas olha o fundo dela como chega a ser mais frio, porque misturou essa presença de azul misturado com esse amarelo, tá presente o azul também, ou seja, nessa pele, a mistura de oliva, que é amarelo, né, com o azul, tem um pouquinho mais de azul do que de amarelo. Então dá esse fundo esverdeado mais azulado também. Então ela tem uma pele fria, ela não tem uma pele quente, ok? Então, vou passar outra imagem para vocês verem de pele oliva. Olha só essa outra, que é uma beleza asiática, e que todo mundo fala que asiático tem fundo amarelo. Olha como ela é oliva, vocês estão conseguindo enxergar? Olha só as sombras dela em cima da testa, aqui no bolso, eu enxergo ela oliva demais, abaixo do pescoço. E alguns pedacinhos de pele não é tão evidente. Você lembra que a gente falou que a pele, muitas vezes, ela tem subtons diferentes em diversas partes do corpo. O que a gente tem que identificar é o que é mais predominante para que a gente faça a base nessa cor predominante e traga as outras cores que tem no corpo. Se ela tiver um rubor, tiver alguma coisa, trazer para a maquiagem em termos de cores, de blush, isso ou aquilo, tá bom? Quer ver? Ó, agora eu vou colocar para vocês uma pele negra, né? Com fundo oliva. Então, tem essa questão, toda pele negra, a maioria é quente, Não, gente, não é quente. E se você escolher só cores quentes para essa maquiagem, você vai derrubar a maquiagem, tá? Olha como é que o fundo dela é super esverdeado. Debaixo da olheira, no finalzinho da testa aqui, no bolso, na bochecha. Ela tem presença de pigmentos esverdeados, ou seja, ela tem pigmento azul também nessa pele, porque não existe verde se não tiver azul. Então, é uma pele que, por mais que às vezes, aparentemente, tenha aquele subtom amarelado, ela não vai combinar com peças de roupa perto, maquiagem, sombra, que tem pigmento quente intenso, sabe? Ela pode até transitar um pouco para poder usar algumas cores assim, que são mais esquentadas, mas não tragam intensidade nessa cor pura, porque vai derrubar o visual, tá? A pele amarelada, ela vai gritar, ela vai brigar, ela vai ficar parda, sabe? Pálida. Então, é isso aí sobre a pele neutra, que é a tal da pele oliva, tá bom? Agora vamos mudar aqui e falar sobre peles claras com subtons quentes, tá? Olha só essa primeira imagem que eu coloquei pra vocês. A pessoa de pele claríssima. E vamos reparar agora, não só na pele, mas alguns detalhes que ela tem no rosto. O que ela remete, qual a energia que passa. Olha só, a pele dela, ela não é rosa, ela não é amarela, ela é salmão. Tá vendo? Ela tem um rosa alaranjado na pele. Ela é fria, gente? Não, ela tem um subtom quente. Então a gente tem que entender as características, as três principais características
que é, como eu falei com vocês no curso anterior, né? Temperatura, intensidade, profundidade, pra gente conseguir entender essa paisagem natural, porque nós maquiadores precisamos entender a paisagem natural, não só o subtom da pele, pra que a gente crie a maquiagem mais natural, que sua maquiagem vai fazer harmonia com essa pessoa. Gente, e outra coisa, hoje em dia ninguém tá querendo maquiagem que aparece mais que ela, não. Ela quer se sentir maquiada, bonita, sofisticada, natural, entendeu? Então, um bom gosto, você saber escolher as cores já é meio caminho andado. Porque com isso você consegue representar ela com as cores que ela já tem na aparência, na paisagem natural, de novo na make, né? E você pode brincar com isso, que você sabe como é que é a combinação, que depois nós vamos fazer um vídeo só disso, que são as combinações de cores na maquiagem, para que a gente consiga fazer uma maquiagem maravilhosa. Essa modelo aí, olha só, gente, olha só a íris do olho dela. Não é regra, tá, gente? Mas tudo ajuda a gente a definir. Olha só o lábio dela, como é que é laranjinha. Olha só as pintinhas dela no rosto, como tem presença de vermelho. Olha o fundo do cabelo dela, como é quente, ela é toda quente. E olha só, aí a pessoa olha a bochechinha assim, um pouco ruborizada, a pessoa acha, é rosa, é frio. Não é. Se você utilizar nela cores muito frias, como aquele batom que eu mostrei pra vocês naquela pele morena aqui, vai acabar com o visual dela. Não tem frio na beleza dela. Agora vamos passar para um outro aqui. Agora vamos para uma outra pele claríssima, oliva. Olha só que maravilha. A oliva, gente, tá em todas as partes. Sabe por quê? Porque nós somos muito miscigenados aqui no Brasil. Então a gente não tem essa questão da etnia. Muita gente fala, o subtom não tem a ver com a etnia. Tem sim. Tem sim, os árabes tem muita tendência a ser oliva, sabe? Então, assim, só que o mundo agora tá muito globalizado, miscigenou, foi misturando tudo, então tem subtom de pele pra tudo quanto é lado. Mas existe sim uma tendência, lá na África tem países que as pessoas são bem retintas, azuladas, vocês podem reparar isso. Então existe sim essa questão, tá? De local, só que tá tudo misturado, então, principalmente no Brasil, você não vai ver praticamente uma pele pura, tá? Com subtom puro, por isso que tá difícil a gente achar subtom. Muitas vezes a gente precisa de criar um olhar além do rosto pro resto do corpo, pra cor do cabelo, pra cor da íris, pra cor do lábio, pra que a gente consiga pelo menos chegar mais perto da identificação desse subtom. E nada melhor que a comparação, tá, gente? Essa beleza aí, olha só como é que essa menina o lábio dela é mais rosado. Olha a pele dela como que é mais esfriada, cálida. Chega o verde demais nessa região dela aqui, pescoço, tom de amarelo esverdeado, tá? A raiz do cabelo dela, ela tem uma presença de louro, assim, mas é mais acinzentado. Então, gente, você pegar uma beleza dessa e tacar um laranjão, um douradão, um batom laranja nela, vai morrer a beleza dela. Não vai harmonizar, vai ficar desarmônico. Nós estamos falando aqui de harmonia, tá bom? Agora vamos ver a próxima imagem aqui. Vamos ver. Agora eu trouxe uma imagem pra vocês. A pessoa tem um cabelo mais escuro, ela é clarinha, ela tem a sobrancelha mais escura. Olha que difícil às vezes olhar, porque ela tem um lábio que no meio dela é mais laranjinha, mas a beirada até mais acinzentada. Olha a pele dela, a aparência dela de cálida, sabe? É uma aparência mais calma. É como se fosse, não tem aquela energia da pele quente, já tem uma pele fria. E eu chego a ver nela algumas portas azuladas, entende? Então a gente tem que identificar várias questões pra gente chegar nesse subtom. Não só a pele em si, porque muitas vezes ela vai enganar a gente, tá bom? Agora a gente vai passar para um tom acima, tá? Que são as peles de médio escuro. Aí, ó, tem uma pele aqui que eu coloquei pra vocês, uma beleza negra. Olha só como é que você olha pra ela, existe laranjas nela. Eu já tô, assim, meu olho já tá mais afiado, mas eu quero que vocês abram o olhar pra isso. O subtom dela chega a ser mais vermelho alaranjado, entendeu? Aí muita gente pega e fala assim, ela é amarelada, tá com uma base amarelada, ela vai ficar assim, gente, amarela. Então a gente precisa entender isso pra gente conseguir construir a base, pra gente não errar, tá? Ela tem uma pele mais quente, o lábio dela chega a ser laranjinha. Olha só, então ela tem uma beleza mais quente, tá? E muitas vezes essa pele ela não vai ser exatamente quente, porque você lembra que eu falei que além da temperatura tem intensidade de cor. A temperatura pode ser quente, mas pode não ser intensa e confunde nosso olho. Não é uma representação exata. Você começa a enxergar só aquele subtom mesmo, aquela coisa bem suave, tá? Vamos procurar outra imagem aqui. Agora eu vou colocar uma pele escura totalmente quente. Olha, ela tem uma aparência totalmente avermelhada, cor de terra.
Entende? Então, essa pele é uma pele quente de olhar. Por quê, gente? Porque além dela ter temperatura quente, igual a primeira que eu mostrei, ela é intensa. A propriedade da cor, além da temperatura ser quente, a propriedade também é intensa característica. Então, você vai bater o olho e já vai enxergar. E nem todas as peles são assim. Essa aqui é maquiagem fácil. A pessoa chegou na sua bancada e já olha, essa cor aqui é uma base avermelhada, alaranjada, vou misturar essas cores aqui, vai dar tudo ótimo, né? Agora eu vou colocar pra vocês uma pele mais retinta. Olha que pele retinta, totalmente diferente do que a gente costuma ver. Porque a gente vê nela algumas partes mais esverdeadas na testa. Eu vejo algumas partes mais arroxeadas, não chega a ser azul, um azul arroxeado na região da bochecha, do lábio. Olha só, então ela é uma pele retinta, mais fria. Ela não é uma retinta quente, diferente de muitas outras peles. Olha só essa próxima imagem, gente. Como tem azul nessa pele negra. Ela é muito azulada. E olha só uma coisa que eu falei com vocês para repararem também na paisagem natural. Olha o lábio dela, como é frio. Como ela tem um rosa arroxeado no lábio. Entendeu? Parece que Deus é muito perfeito, né? Ela vai criando subtom e o lábio vem formando e tudo. Então, para isso, para facilitar pra gente, deve ter pensado assim. Mas é uma beleza negra azulada extremamente fria, ok? Então, eu quis mostrar essas imagens para vocês entenderem que não independente do tom, que é a escala tonal, você vai ter que reparar também no subtom a temperatura, que às vezes pode ser muito branda, por conta da intensidade dessa cor, dessa matiz, que também pode ser suave, isso confunde muito, tá bom? Gente, eu acho que por hoje é só, porque é muita coisa para falar, né? É um assunto muito amplo, mas muito necessário, e eu queria trazer para vocês algo que fosse mais didático, mas a gente precisou aprofundar um pouquinho para que a gente entenda, né, o porquê que tem esse subtom, como a gente enxerga, e vou dar uma dica para vocês, que é muito legal, que, primeiramente, vocês não precisam o tempo todo cobrar de vocês que seu olho seja um olho de lince, repare tudo. Você pode usar de artifícios de comparação e deve usar de artifícios de comparação na hora de fazer uma maquiagem. Comprem uma paleta de acrílico para vocês, transparente, tá? E uma coisa muito legal é vocês terem base, tenta comprar bases neutras para uma pele de tom claro, pele de tom médio e pele de tom escuro, além das outras bases que vocês têm, né? Procura uma marca aí de tom neutro e tal e compre, porque quando você achar uma pele mais neutra, ou fria, ou quente, né? Que é o oliva, que não é neutro, que a gente descobriu isso, mas é uma neutra quente, neutra fria, que não tem aparência do subtom tão aparente, você pode, nessa plaquinha, fazer as misturas da colorimetria, que a gente vai trabalhar isso mais, né? Vou supor, a base é neutra, eu quero esverdear ela um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho de amarelo, né? Vou colocar um pouquinho de azul, menos azul, que a gente tá combinado, né? Que o azul é muito pigmentado, e vai construir uma base oliva, tá? Então fica mais fácil para vocês. E vocês vão fazer... vai passar vai colocar a amostra dessas bases nessa paletinha e vai colocar do lado da pessoa, porque isso vai te ajudar a entender tudo que você vai fazer na maquiagem. Você pode passar na pele? Pode, mas quando você faz essa mistura em tons diferentes, você vai entender o que você vai fazer em termos de corretivo, porque o corretivo também não pode fugir do subtom da pele, o que você vai fazer em termos de contorno, que também não pode fugir do subtom da pele, e naquela paletinha você vai criar as profundidades necessárias para você fazer toda a sombra e luz da sua maquiagem, tá? Então, dica da Tia Dedé aqui pra vocês. Eu vou fazer vídeos pra vocês também com prática, tá? Utilizando isso na modelo, na prática. Vai estar tudo dentro do nosso curso do Pele de Seda, né? Pra gente aprender a harmonia de cores, porque a pele de seda, ela não diz só sobre textura, ela diz sobre combinação de cores, porque é harmônico, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz de trazer esse conteúdo pra vocês, tá? Estudem bastante e até a próxima aula.